Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Capítulo 3 que nós trabalhamos durante esses dias, né? Sobre o espaço geográfico e suas representações. Então veja bem, nós temos aí um mapa bem estranho, na verdade, não é isso? Mas isso aí não é um mapa. Isso aí é uma figura, é um desenho rupestre. Isso que a gente vê nos livros de história comumente, né? Então, meus amigos, a gente tem aí o seguinte: por meio de símbolos e desenhos, a humanidade representou suas primeiras percepções da realidade e registrou algumas de suas ações cotidianas. Isto quer dizer o quê? Que antigamente o homem se localizava através de desenhos, saía do seu habitat e ia fazendo desenhos. E esses desenhos no futuro que foram descobertos eram desenhos, né, que tinha indicação da localidade, né? Então, a imagem retrata uma sociedade específica em determinado momento da história desse povo, né? Os desenhos aí bem meio estranho, né? Mas vamos lá. O nosso assunto, naturalmente, são as representações bidimensionais do espaço geográfico. Veja bem, muitas vezes nós precisamos fazer desenhos representando determinado lugar, representando determinadas coisas. Às vezes, né, uma explicação, o professor desenha no quadro, né, um esquema da sala de aula, com as cadeiras, né, o quadro, a porta, janelas e algumas coisas que estão localizadas. Então veja bem, os croquis são aquelas que permitem representar um local, uma característica ou um fenômeno que ocorre no espaço geográfico em duas dimensões, largura e altura. E aí nós temos o seguinte, dois desenhos. Observe aí esses dois desenhos aí. Um é conhecido de vocês. Esse desenho que nós temos aí é a Ponte dos Ingleses na Praia de Iracema. Um local bem conhecido de todos, né? Principalmente dos turistas. Então vale lembrar que esse aí é um desenho, um croquis. Na geografia ou na cartografia, um croquis é um desenho feito à mão de uma determinada paisagem de uma área qualquer. Nós temos um outro aí, um croquis do mapa. Esse mapa, que na verdade não é um mapa, é um croquis, ele representa a bacia hidrográfica do Rio Cocó, na região metropolitana de Fortaleza. Eu quis colocar esses desenhos aí para saber melhor. Passamos para o cartograma. Observe esse mapa, gente. Mapa estranho, né? Ele aí mostra o mapa do Brasil, né? Ele mostra o mapa do Brasil, a população de mulheres. E aí vamos ver o seguinte: os cartogramas não precisam apresentar escala nem coordenada geográfica, ou seja, os paralelos e os meridianos. É um simples desenho, uma vez que sua função é mostrar a distribuição de um fenômeno e não retratar fielmente as dimensões do espaço representado. Então, podem distorcer o formato ou o tamanho de uma área para retratar melhor um fenômeno. Veja bem aqui o que esse cartograma, que é chamado de anamorfose, né? Ele tem o que? Veja aqui esse outro mapa, bem estranho, na verdade bem estranho. E aqui ele mostra o mundo, mapa mundi, na verdade, representando os destinos dos refugiados no ano de 2016.
Ele coloca aqui a sua explicação dizendo que, nesta representação, a área dos países que mais receberam refugiados está maior do que sua área real, enquanto as dos países que menos abrigam refugiados está menor. Então aí a gente está vendo aí essa deformidade dos países que mais receberam refugiados no mundo. Então, anamorfose cartográfica é considerada um tipo de cartograma. Porque não tem paralelos, meridianos, não tem uma identificação. É um simples desenho, né, relatando um fenômeno, né, que é pesquisado naturalmente. É uma técnica artística e geométrica utilizada em vários campos. É usado na engenharia, na geografia, é usado em várias ciências, na matemática e etc. Na cartografia, ela mostra mapas distorcidos ou reformatados, isto é, as áreas representadas são desenhadas com outras dimensões ou formas diferentes das de um mapa convencional, né? E aí, para explicar melhor, esse valor corresponde ao quadrinho preto. Se a gente observar lá no mapa seguinte, né, da população de mulheres, vocês vão perceber lá que tem uns pontinhos pretos, né, que é o que... Gente, outra forma de representar um fenômeno são os infográficos. Veja que eles são bem comuns em jornais, revistas. Eles são utilizados para transmitir visualmente informações sobre alguma questão ou notícia. Muitas vezes, nos jornais da televisão, eles aparecem em comum. Mas eu quis colocar para vocês esse infográfico sobre um fenômeno que está ocorrendo no mundo, a pandemia do coronavírus, Covid-19. Então, esse infográfico, ele mostra muito bem como se prevenir, algumas medidas que vocês devem tomar, né, para se proteger, né, do vírus. E aí ele diz: lavar as mãos, usar álcool em gel, né, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, usar sempre máscara e etc. Vamos para a próxima. Um infográfico é uma ilustração destinada a transmitir informações com uso de imagens variadas. Vocês viram aí que tinha cada uma imagem, uma sequência de medida, como fotografias, desenhos, gráficos, mapas e outros símbolos com informações e pequenos textos sobre essas imagens. Vocês visualizaram bem, né, o infográfico. Eles também mobilizam uma combinação de símbolos e texto para representar e explicar visivelmente algum assunto, seja um fenômeno natural, como vulcões, terremotos, mudança climática. Geralmente na televisão se usa muito o infográfico do clima. Seja um fenômeno humano, economia, pobreza, desigualdade, migrações, né? O que está acontecendo aí com a pandemia. E vamos para frente. Vamos seguir agora, gente, o perfil topográfico. Observe este desenho. Vocês estão vendo o desenho? Ele é uma representação gráfica que mais na frente a gente vai ver o que ele está representado no mapa do Brasil. Então, a representação gráfica acima permite a visualização da topografia de um terreno entre dois pontos determinados e segundo de determinada direção. Veja bem aí, ele está mostrando uma região de ponta a ponta, uma região serrana até o Oceano Atlântico. E aí ele diz, nesse caso, entre o Parque Nacional de Pacás Novos, no estado de Rondônia, e o Oceano Atlântico, passando pela Chapada dos Parecis, pelo Pantanal, pela Serra do Maracaju
e pela Serra do Mar. Observe que vocês estão vendo as saliências, né, os declives, né, de cada um desses desenhos. Quando ele fala o rio, é uma parte mais baixa que parece mais um vale. Já a chapada, que é um terreno elevado e plano, não é isso? Então veja bem, ele constrói uma vista lateral dessa faixa de terra, permitindo uma visão do relevo das diferentes formas e altitudes do terreno. Altitudes, no caso aí, são as alturas. Por meio desse tipo de representação, tornam-se mais evidentes os planaltos, montanhas, depressões e etc. Então vocês estão vendo as setas indicando cada um dos vales, das depressões, certo? Agora vamos ver no próximo o mapa, o perfil topográfico. Essa área que está com a linha reta é essa que a gente viu. Então aqui ele está representando, né, a realidade no mapa, né? Enquanto aquele perfil lá, nós vimos um desenho, né, com sua altitude. Bem, gente, falando de uma outra representação, é a representação tridimensional do espaço geográfico. Vocês estão vendo aí uma figura, né, que é bem conhecida de vocês aí no Rio de Janeiro. Então vamos lá. As representações tridimensionais da Terra são aquelas que evidenciam a largura, a profundidade e a altura do local representados. Elas possibilitam uma visão privilegiada do objeto. Então a gente está vendo aí como se fosse uma fotografia, mas na realidade é uma foto tridimensional, porque a gente está vendo o que? A largura, profundidade e altura. Essas saliências, cada uma delas. Então, bloco diagrama. Trata-se da representação de uma área em suas três dimensões. Novamente, largura, profundidade e altura, em vez de apenas duas, como nas fotografias ou nos mapas comuns. Veja esse exemplo ao lado que eu já mostrei a vocês. Estão vendo aí a altitude, né? Lá o Corcovado, mais baixo, né? A lagoa que a gente está vendo, certo? Vamos para frente. As representações tridimensionais, ela traz o seguinte: o bloco diagrama, ele não é um mapa ou um croquis. Ele mostra o relevo, as altitudes e as formas do terreno, geralmente de uma área. Se observarmos um mapa com a mesma paisagem do bloco diagrama, veremos cores mais escuras, maiores altitudes e mais claras as menores altitudes. Daqui a pouco vocês vão observar um mapa que dá para a gente ver bem direitinho essa questão aí das cores em relação ao mapa. O mapa também pode mostrar as curvas de nível do local, mas essas informações nos fornecerão uma ideia de como é esse relevo em uma representação bidimensional e não tridimensional, como no bloco diagrama. Então você observa o seguinte, que o bloco diagrama ele é mais esclarecedor. Isto quer dizer, ele não traz, né, as coordenadas geográficas, nem latitude, longitude, mas ele traz a própria forma, né, de como é representado a área. Tá aí a curva de nível. A curva de nível é nome das linhas imaginárias que agrupam as áreas de um terreno com a mesma altitude. Por meio delas são confeccionados mapas topográficos, pois a partir de sua observação, o técnico pode interpretar suas informações com base em uma visão tridimensional do relevo. A partir das curvas de nível, é possível gerar perfis topográficos ou blocos diagrama, que mostram as diferentes altitudes de um terreno. Observe aí
Observe esse mapa, né? Esse mapa da curva de nível. Você vê o seguinte, que essas áreas mais claras, por exemplo, o verde, são as áreas mais planas. À medida que ele vai escurecendo, vai se tornando o quê? Mais elevada, de maior altitude. Então, aquela área que a gente viu no bloco diagrama está representado aí na curva de nível, ok? Então, vamos para frente. Por último aí, gente, a gente tem as maquetes, aquelas que vocês gostam de fazer em sala, em casa, e construir as maquetes. Eu coloquei propositalmente essa gravura aí, porque veja bem o que ele diz. São os alunos de uma instituição de ensino para pessoas com deficiência visual, conhecendo características do Parque Olímpico do Rio de Janeiro por meio de uma maquete tátil, né? Para você pegar, eles, como eles não podem ver, eles vão pegar e vão sentir todas aquelas informações que a gente viu lá na frente, altura, o que é um perfil, né? Ele vai colocando a mão, enquanto ele vai colocando a mão, ele vai sabendo o que ele está localizando, certo? Essa é uma maquete muito interessante e de grande informação. Vamos para frente. Maquete é um modelo em miniatura de uma área, uma paisagem, um edifício ou qualquer outro espaço que se deseja representar. E geralmente as maquetes apresentam escala. Com as maquetes podemos visualizar melhor como é uma área em suas 3 dimensões, assim como um bloco diagrama. Você, quando vai fazer uma maquete, você tenta colocar todos os detalhes. Claro que você não vai ter, né, um traçado geográfico com escalas, né? Não vai ter essas escalas. Você vai fazer uma maquete baseada muitas vezes em fotografia, né, com as informações preliminares. Os blocos diagramas, porém, procuram representar uma área de forma tridimensional, ao passo que as maquetes de fato são tridimensionais e pode ser vista de todos os lados e de todos os ângulos. E aí termina nossas aulas. Bem, gente, terminando aqui o 3º capítulo, quero que vocês façam essa atividadezinha que tem aí, o capítulo 3, item 2, que aí é a agenda. Resolver as atividades do texto e ação das páginas 67 e 70. E a atividade de casa que vocês vão receber, né, um TDzinho para resolver. Bons estudos. Veja aí um infográfico que eu coloquei sobre o coronavírus, alertando a vocês que isso é preocupante para você e para sua família, certo? Quando sair, use a máscara, use o gel, o álcool em gel. Bem, gente, foi ótimo estar com vocês e até a próxima. Um grande abraço.